Boa tarde a todos, sejam todos muito bem-vindos a essa live, live da Agência de Inovação do IFES. Nós vamos Boa tarde, sejam todos muito bem-vindos a essa live no qual a gente vai estar realizando um evento com o título Inovação na Telemedicina e a Transferência de Tecnologia do Salos, que é uma plataforma no qual a gente vai conversar um pouco mais. Então já estou vendo aqui a Caroline, já estou vendo aqui a Luna Carneiro, sejam muito bem-vindas, tá bom? A gente vai só aguardar um pouquinho mais a chegada online. Essa é uma ação da Agência de Inovação do IFES, da Pró-Reitoria de Extensão do IFES. Meu nome é Rodolfo Rangel, atualmente diretor, vou me apresentar depois também, tá bom? Temos agora a chegada do Humberto Broto, que vai estar participando com a gente. Seja muito bem-vindo, Humberto, obrigado. A Ariana, nossa pesquisadora FAPES, bolsista. Seja muito bem-vinda, Ari. A gente está então nesse início. Vocês conseguem me ouvir bem? Humberto, Ari, que trabalham com a gente, tá legal? Dá um sinal aí se tá bacana o som. Eu não sei se a captação tá... Confirmam aí pra mim, tá joia? E, como eu estava falando para vocês, aqui no nosso... A gente está então passando por essa situação de trabalhar em casa. Grande Marcelo Schmidt, professor Marcelo Schmidt, que vai estar aqui com a gente na live, acabou de entrar. E aí, nós vamos então poder seguir em frente. E a gente está nesse contexto então de trabalhar em casa, em home work. Nós estamos com uma série de ações da GIFES, não para, né? A Pró-Reitoria de Extensão também. Estou vendo aqui os professores Cláudio Valbuza, um forte abraço, professor Everaldo. Vou então, para a gente já dar indo prosseguimento ao nosso evento, vou fazer uma introdução inicial, agradecendo de antemão o professor Marcelo Schmidt, que é o nosso grande convidado, Humberto também, que faz parte da nossa equipe, que vai estar falando um pouco de como que foi essa experiência de transferência de tecnologia averbada no NPI, né? Então a gente agradece muito a presença de todos vocês que estão aqui com a gente nessa live. Vocês conseguem me ouvir bem? Me dá um feedback aí se está tudo jóia, a questão do áudio. A gente fez um teste ontem, mas agora na hora de eu colocar o fone, eu não sei se o Bluetooth está funcionando direitinho. Tá legal o som? Show, obrigado. Obrigado a Ju. A Ju já deu aqui um retorno. E então, primeiramente me apresentar bem rapidamente para vocês. Muitos de vocês já me conhecem, mas eu sou Rodolfo Rangel. Atualmente eu estou como diretor de extensão tecnológica e também diretor da Agência de Inovação do IFES. E o que é a AGIFES, né? Talvez eu estou vendo aqui que tem muitas pessoas vindo de outras instituições, estou vendo aqui um pessoal até de outros estados aqui. E a AGIFES é a Agência de Inovação do IFES, é um NIT, né? A gente cumpre o papel de NIT. Muitos de vocês devem saber da Lei de Inovação do Brasil, de 2004, foi atualizada em 2016. Então a AGIFES ela cumpre o papel de NIT, lá o artigo 15 e artigo 16, principalmente o artigo 16 da Lei de Inovação. E aí a AGIFES tem ali os seus papéis, né, a sua função institucional e legal também para ser realizada. Dentre elas, aí a AGIFES tem toda a parte de gestão da propriedade intelectual, né? Então a gente tem ali todo o arcabouço de trabalho com patentes, com marca, né, com desenho industrial, e também indicações geográficas, que a gente tem dado apoio. E além disso, o que a gente se diferencia, talvez a gente não é só um NIT, por isso que tem essa questão de agência, é quando a gente, Sebrae de Goiás está aí com a gente também, sejam muito bem-vindos. É que a nossa agência de inovação ela tem um programa de incubação, então ela tem uma incubadora que atua sistemicamente em rede, né? Algumas incubadoras são assim, por exemplo, a gente tem incubadora lá do Instituto Federal do Amazonas também, então a gente tem essa dinâmica e também a gente atua na Pró-Reitoria de Extensão, tá joia? Então esse é o panorama da agência de inovação, temos várias... Hoje a gente vai focar
nas questões relacionadas à propriedade intelectual, no que diz respeito um pouquinho à transferência de tecnologia. Falar para vocês um pouco, assim, esse momento que a gente está atravessando, né, de pandemia. Então, desde já, desejar muita saúde aí a todos. Isso também faz com que a gente esteja mais recluso, mas é um momento de muito aprendizado para todos nós. E isso fez até com que esse evento aqui, ó, vocês estão vendo, o Next, e desde já agradeço a Ariana, nossa pesquisadora FAPES, que faz parte do Next. O que é o Next, né, pessoal? O Next, nada mais, nada menos, é uma plataforma de eventos, onde a gente fazia ele muito presencial, a gente até gostaria de fazer mais, mas é um evento que ele não tem um caráter acadêmico, né? Ele tem um caráter mais de evento de hub de inovação, sabe? Ele tem mais um caráter da gente apresentar justamente o que diz a logomarca, novas experiências de extensão tecnológica, tá joia? Então, assim, é justamente apresentar o que está sendo feito no IFES de novas experiências de extensão tecnológica. A gente tem nos campos muita coisa bacana acontecendo, algumas até às vezes que a gente tem dificuldade aqui de saber, né? E quando a gente sabe, a gente fala assim, nossa, cada coisa que tem impacto na sociedade, que de fato é uma extensão tecnológica. E aí a extensão tecnológica, ela tem todo aquele caminho, desde a ideia, da concepção da ideia, do desenvolvimento do projeto, de gestão do projeto, de captação de recursos e hoje até chegar na difusão, na entrega para a sociedade, seja comercial ou seja uma entrega de um licenciamento. E aí é por isso que a gente vai chegar no nosso tema de hoje, que o professor Marcelo Schmidt vai estar falando com a gente, tá joia? Então agradeço a equipe da GIFES, a equipe da Pró-Reitoria de Extensão, agradeço muito também em nome do nosso pró-reitor Renato Tanuri. Não sei, Tanuri talvez apareça aí um pouquinho nessa live com a gente. Agradecendo a presença dos campos aqui, essa presença digital nossa. É muito bom ter essa, né, mesmo que seja online. E então a gente vai... o panorama é esse, tá joia, pessoal? A gente tem então o trabalho da Agência de Inovação, estamos sempre lá à disposição para atuar nessa área de gestão, seja de processos de incubação, seja dos processos de gestão de propriedade intelectual, serviços tecnológicos também. E nós temos também, então, essa ação, o Next, que hoje está sendo online, ele tem o apoio da FAPES também, porque essa é uma das nossas ações junto à FAPES. A FAPES nos apoia e a gente agradece muito também a FAPES, tá bom? Então, dito isso, vamos então, sem muitas delongas, ao longo do diálogo, ao longo aqui da nossa live, a gente vai falando de alguns conceitos de forma bem leve, de forma bem aberta, como eu falei para vocês. Não é um evento que vai ser acadêmico, não é o fundamento, é um fundamento da gente trazer mais o relato das experiências, das novas experiências de extensão tecnológica. Então, professor Marcelo Schmidt, prepara aí e eu já vou te convidar aqui, tá joia, na nossa live. Sejam todos muito bem-vindos e vou então aqui convidar o nosso professor Marcelo Schmidt. Tá aqui. E ele mesmo vai poder se bem melhor do que o próprio Schmidt. Então, acabei de mandar o convite ali, o Schmidt vai estar entrando, para falar um pouco, então, sobre a telemedicina, mas principalmente o telesaúde. Que é um programa grande, professor Schmidt, seja muito bem-vindo. Boa tarde, pessoal, boa tarde. Tudo bem? Tá conseguindo me ouvir, beleza? Tá ótimo? Tá bom o som? Estou te ouvindo agora um pouquinho melhor, deu umas cortadinhas, picotada, mas ainda dá para te ouvir. A gente vai experimentando o som, deu umas picotadinhas. Ok, vamos. Qualquer coisa me avisa se o som estiver ruim. Estou em casa, trabalhando em casa como todos aí, né? Tomando conta da saúde. Estou do lado de fora de casa porque meu filho está fazendo uma webconferência com a professora lá dentro de aula. E aí eu cedi o escritório para ele e vim para o lado de fora para bater um papo com vocês, ok? Falar um pouquinho do telesaúde. O telesaúde é um programa que eu acho que todo mundo gostaria de ser o pai dele, né? De ser o inventor. Porque ele faz uma coisa muito legal. Ele faz de maneira muito simples uma tecnologia, as tecnologias serem usadas pelo pessoal da saúde. E com um movimento muito simples, conectar pessoas que queiram conversar sobre saúde. Isso é primordial.
Só um minutinho que eu vou fechar a janela aqui, porque o cachorro está atrapalhando. Tem um cachorro latindo aí, faz parte então, é ao vivo, ao vivo é assim. É ao vivo, se tivesse no IFES, a sala seria silêncio total, né? Então vamos lá. Então vamos lá. O Telesaúde, ele foi lançado pelo governo federal em 2007. E alguns estados entraram nele. E a ideia foi muito boa. A ideia era conectar profissionais de saúde que atuam em diversas áreas da saúde básica, espalhada pelos municípios do Brasil afora, conectar esses profissionais com os especialistas de saúde. Então, um especialista em cardiologia, um especialista em câncer, um especialista em oftalmo, todos esses especialistas ajudando os profissionais de saúde básica lá na ponta a atender pacientes que teriam esses problemas. Então, de forma geral, imagina aqui no Espírito Santo um paciente da montanha, uma pessoa branca, agricultor, com uma lesão de pele. E aí ele vai lá na unidade de saúde dele, tem uma lesão de pele, e aí o profissional que atende a ele não é especialista em pele, é um clínico geral, às vezes é até de outra especialidade, às vezes é um recém-formado, e aí esse profissional olha a lesão de pele, tira foto, descreve o paciente no sistema. Então, agricultor, 55 anos, branco, aí vai descrevendo esse paciente, coloca a imagem no ambiente, e aí na ferramenta, e aí um especialista do outro lado pega a imagem, olha essa imagem e verifica. Isso é apenas uma lesão simples, uma ferida simples que pode ser cuidada. Ou isso é câncer, há uma probabilidade de ser câncer, precisamos fazer alguma ação mais imediata e talvez até trazer o agricultor na capital ou no hospital mais próximo, aonde tem o tratamento de câncer, para que seja realmente avaliado essa questão. Então isso é o Telesaúde. É uma teleconsultoria na área de saúde. E essa ferramenta, tecnologicamente, ela não é complexa. É uma ferramenta simples de ser feita. Isso que é a grande riqueza. É uma tecnologia simples, com um serviço de altíssimo valor agregado. Aonde, se eu não tenho essa teleconsultoria, o que acontece? O paciente lá da montanha é colocado dentro do carro da prefeitura, trazido para a capital, chega na capital, vão olhar a lesão na pele e vão falar, não é câncer, é uma ferida simples. Volta para o seu município para ser cuidado. Houve um deslocamento, às vezes esse paciente não tem recurso para se alimentar, então gera um estresse violento para o paciente, um custo para o município para esse paciente vir num grande centro para verificar que a lesão dele era uma lesão simples. Então o Telesaúde tem um alto valor agregado. Já tinha, nesse momento do Covid, com as novas regras do Ministério e as novas regras do Conselho Federal de Medicina, passou a ser possível agora aumentarmos essa capilaridade, esse serviço. Aonde? Onde eu consigo também fazer teleconsulta, como é que eu vou falar? É fazer uma teleassistência ao paciente. Está sendo habilitado agora, eu consegui botar o profissional de saúde com o paciente e aí fazer uma teleassistência. Nesse momento do Covid, em vez de deixar o paciente desesperado, os familiares desesperados em casa, tentar abrir um canal de comunicação entre o profissional de saúde e esse paciente que está em casa, para que ele descreva a situação dele, e aí o profissional de saúde falar o seguinte, olha, calma, pode ser ou não o Covid, mas não é o momento de ir para o hospital. Trate da seguinte maneira, se cuide da seguinte maneira, tenha os seguintes cuidados com o seu familiar. Então você faz uma teleassistência, dando mais apoio àquele paciente, né? Já estamos chegando ao ponto de fazer uma teleconsulta também.
Algumas ferramentas estão possibilitando teleconsulta, ok? Mas nós ainda no Espírito Santo não. E aí o que vem a plataforma Salos? A primeira rodada do Telesaúde Brasil foi em 2007. Então o Instituto Federal viu que estava acontecendo o Telesaúde, era a área tecnológica e era o que interessava a gente, era uma tecnologia aplicada. Isso nos interessava. Então começamos a trabalhar em 2009 para trazer essa proposta de serviço do Ministério da Saúde para o Espírito Santo. E aí em 2011 o Ministério da Saúde lança o segundo edital, permitindo que novos estados entrassem no programa Telesaúde Brasil Redes. E aí o Espírito Santo, em finalzinho de 2011, consegue entrar nesse edital. Esse edital acontece em 2011. No final de 2011 a gente sacramenta. E em fevereiro de 2012 começamos o primeiro município a utilizar. Um município aqui do interior, Itaguaçu, ele começou a utilizar para a gente. Ele foi o primeiro município a utilizar. Hoje nós temos... Desculpa, não ouvi. O início do desenvolvimento da plataforma no IFES, o início mesmo de programação, de ir fazendo os primeiros testes, foi em 2011? 2011. Começamos ali em setembro de 2011. Quando a gente recebeu o ok quando a gente recebeu o ok que o recurso viria, a gente já começou a trabalhar, mesmo sem o recurso, juntamos alguns alunos e começamos a trabalhar na plataforma. No desenvolvimento, nós da área da tecnologia sabemos que é melhor aproveitar o que já está funcionando. Então, no primeiro momento, o que a gente fez? A gente tentou articular com o Telesaúde de Minas Gerais, porque Minas Gerais é executado pelo hospital e pela universidade. Nós nos apresentamos para Minas Gerais como um pessoal da área da tecnologia, um instituto. E eles com conhecimento da saúde. Então nós tentamos articular com eles que nós iríamos puxar a tecnologia deles para o Espírito Santo e investir em inovação dentro da tecnologia de Minas. Porque daí a gente não estava começando uma tecnologia do zero. Era reaproveitar uma tecnologia que já estava funcionando. E as inovações, nesse caso, foram inovações incrementais dentro da plataforma, né? De acordo com o que vocês viam. Então, essa pra gente era a coisa que fazia mais sentido. Eu não precisaria sair de um zero. Mas o Ministério da Saúde não deixou. Falou que o Estado tinha que desenvolver a própria tecnologia. Então nós tínhamos que desenvolver a nossa própria tecnologia. E aí nós partimos do zero e desenvolvemos a nossa própria tecnologia. Começamos a criar os protocolos, convidar alguns professores da área de saúde. Por quê? Porque nós somos do Instituto de Tecnologia e nós não tínhamos nenhum curso na época da área da saúde, dentro do Instituto. Então nós fizemos uma parceria com a Secretaria de Saúde e com a Universidade Federal, para que eles entrassem com a área da saúde. Então começamos a conversar em reuniões com eles como que seria o protocolo para usar o Telesaúde no Espírito Santo. Nós já tínhamos um protocolo definido pelo próprio Ministério. Já tinha lá, a gente já sabia como ia funcionar. O protocolo, o grosso, né? Mas a gente precisava do fino dentro do Espírito Santo. Qual a melhor característica? Como fazer ele ficar melhor usabilidade, mais fácil de usar, mais simples possível. E aí os profissionais da Universidade Federal e da Secretaria de Saúde começaram a usar o sistema que a gente estava fazendo e dava as opiniões deles e a gente começou a transformar. A nossa ideia era, como a ideia do Ministério é uma ideia simples, com alto valor agregado, a nossa ideia era desenvolver uma tecnologia, uma ferramenta muito simples, que parecesse um e-mail, que seria fácil e que no momento que houvesse troca de profissional de saúde no interior, em qualquer cidade, qualquer município, e ele poderia entrar usando a tecnologia sem eu precisar da capacitação, novos cursos e tudo mais. Então, fazer com que isso ficasse muito simples e muito normal de usar. E a gente conseguiu validar essa tecnologia dessa forma. Mantivemos a ideia... É isso aí. Mantivemos a ideia simples
e a usabilidade simples. Então, assim, a ideia do Ministério foi muito boa, muito simples, conectar pessoas, e nós mantivemos a ferramenta assim com pouquíssimo dificuldade de uso, praticamente nenhuma dificuldade de uso. Hoje, por exemplo, depois de praticamente próximo aí de 10 anos utilizando a nossa ferramenta, a gente não precisa dar curso. Uma pessoa lá do interior se cadastra como profissional do município, e tem todo um protocolo para ele se cadastrar, ele se cadastrou, passa a utilizar. Ninguém mais fala para a gente, vem aqui dar um curso de telesaúde. As pessoas já sabem o que é, e quando eles pegam a tecnologia é intuitiva, consegue usar sem problema nenhum. E aí, hoje o Telesaúde Espírito Santo tem um pouco mais de 20 mil profissionais cadastrados, de todo o estado do Espírito Santo, utilizando a nossa plataforma, um pouco mais de 20. Eu acho que são 30 e poucos mil profissionais dentro do estado do Espírito Santo, trabalhando para o estado, para governo, município e estado, né? A gente tem 20 mil e pouquinho já cadastrados. A gente promove, nosso site virou uma ferramenta de formação, isso é importante falar. O Telesaúde, ele não foi feito para serviço de saúde, ele foi feito para a formação do profissional. Então, na hora que o profissional tem uma dúvida sobre uma doença, ele usa o Telesaúde para perguntar sobre aquela doença, sobre aquele protocolo, por exemplo. Então, o serviço de teleconsultoria faz parte de uma formação e nós agregamos outros valores. Então, hoje a gente promove cursos à distância. Nós temos, inclusive, gente fora do Brasil fazendo os nossos cursos. Já passamos aí de 9 mil pessoas fazendo os nossos cursos. E temos webconferências mensais. Nós temos uma média de 6 a 7 webconferências mensais, 2 por semana no mínimo, discutindo um tema da saúde que esteja em foco. Covid tem sido um dos maiores temas, cuidados, prevenções e tudo mais, tem vários temas. E para isso nós criamos... Isso que eu ia te perguntar, que tem todo esse desenvolvimento do software como uma solução tecnológica para aplicação na área da saúde. Tem esse lado educacional que você acabou de frisar, ou seja, através de um desenvolvimento tecnológico surge uma demanda de educação, também de qualificação, e que tem todo esse atendimento que você falou. As parcerias, né, os vários parceiros que vocês têm aí, as universidades, agora, então, com esse acordo de cooperação lá com o INIP. E aí eu queria que você falasse um pouco esse ponto que você acabou de falar, desse momento que a gente está vivendo, das demandas de Covid e o que a portaria, essa nova portaria do Ministério agora, a portaria 467, que ela dá mais essa, vamos dizer, é uma flexibilização nesse momento de pandemia que a gente está vivendo. O que vocês já têm verificado de mais atual aí nessa conjuntura? Então, é agora o momento de que o telesaúde começa a virar uma ferramenta mais pesada, com mais carga, aonde ela passa a ter contato direto de profissional com paciente. E também com emergência. Então, o que está acontecendo? Já estão querendo usar e já estão usando o telesaúde, aonde eu tenho uma UTI. Então, na hora que acontece uma UTI dessa, pega Covid, ou ela é referenciada para ser atendimento de Covid, é fechada a UTI, e um profissional de saúde que entra lá, ele não fica saindo da UTI para conversar com outro profissional do lado de fora. Ele tem que ficar X horas dentro da UTI, cuidando dos pacientes que estão ali dentro com Covid. Esses pacientes podem ter problemas respiratórios, cardiológicos, diabético, renal, e aqueles profissionais que estão dentro da UTI naquele momento, pode ser que eu não tenha naquele momento nenhum cardiologista. E eles não podem sair, para atender, para conversar com o cardiologista do lado de fora. E nem o cardiologista pode entrar para ver o que está acontecendo e socorrer. A ideia é que o profissional de UTI na hora consiga, com uma ferramenta do telesaúde, conversar com o cardiologista rapidamente e socorrer aquele paciente Covid que está ali internado
e pode estar tendo um problema cardíaco na hora, entendeu? Então, às vezes, a equipe ali precisa também falar na hora, urgente, a gente chama de forma síncrona, né? A falar com alguém, com um outro profissional para ajudar a socorrer. Às vezes não tem nenhum profissional no hospital, ele está lá em outro hospital e eu preciso falar com ele rápido para acudir o meu paciente que está aqui. Então, o Telesaúde saiu de um sistema de teleconsultoria assíncrono, onde eu pergunto e demoro algumas horas para obter a resposta, e está saindo agora, virando uma ferramenta síncrona, aonde tem que responder na hora. Isso não é só a tecnologia que tem que ficar à disposição, mas também vamos ter que botar um monte de profissional à disposição para atender sincronamente, né, todas essas requisições. Isso agora, subimos o nível. Subiu o nível agora quase que nessa demanda de tempo real, né? E aí isso traz novos desafios, tanto para o programa quanto para os desenvolvedores. E a gente está com uma turma aqui muito bacana com a gente na live, que é o pessoal do Profinit, que é um mestrado profissional na área dos MITs, né? Da Universidade Federal, se eu não me engano, acho que é do Tocantins. E a gente tem aqui... E aí, para a gente entrando agora, Schmidt, nessa questão da transferência de tecnologia, eu, enquanto NIT, posso dizer para vocês o seguinte: para a gente foi um grande trabalho, muito esforço nosso, Humberto, a equipe lá, a Ariana, a Paula Del Maestro. Sem dúvida. Por quê? Porque tem um fator muito interessante, que a transferência de tecnologia está na nossa lei de criação dos institutos federais, né? E aí a gente tem aí, né, o nosso Instituto Federal, a nossa rede, está também nos objetivos do nosso Instituto, e está também, eu acho que aí que é uma coisa muito bacana da gente sempre lembrar, que agora em 2018, com a regulamentação da Lei de Inovação do Brasil, de 2016, que foi regulamentada em 2018, ela entra, no seu artigo 219 na Constituição Federal, ela entra como algo que o Estado tem que estimular. E é um grande desafio. E aí o que a gente fez? A gente tem todo esse trabalho dessa trajetória que o Schmidt foi falando para a gente, desde 2007, 2009, 2011, e aí foram tendo os aperfeiçoamentos, toda essa trajetória que a gente às vezes vê nos livros sobre inovações incrementais, parcerias, stakeholders, vai, ajusta daqui, melhora de lá e surge mais demanda. Tudo isso eles foram vivendo na prática. Nós registramos o software no INPI, né, Schmidt? Foi feito o registro. Isso aí. Lá via GIFs, e aí depois surge um contexto de transferir, de licenciar e averbar junto ao INPI. Fala pra gente um pouco, Schmidt, como que foi, porque a transferência de tecnologia, além de você transferir a tecnologia para um outro ente, que nesse caso é o INIP, é um hospital, né, um instituto, tem todo um hospital em Pernambuco, e eles já estão fazendo uso dessa plataforma que foi desenvolvida, aqui, o Salos, hoje está... E aí, para além disso, existe uma relação de parceria, um acordo de cooperação técnica que está averbado, e aí a gente transfere e licencia para o uso. E agora também a gente está trabalhando com o CAN. Então, conta um pouco para a gente, Schmidt, agora nesse escopo da transferência de tecnologia, e aí a gente vai refletindo um pouco sobre isso também, tá bom? Então, como o IMIP também pegou recurso de edital do Ministério, e o IMIP tem uma característica legal do Telesaúde, é para saúde indígena. Então, o que eles fazem, o que o IMIP faz é trabalhar com as aldeias, são com os índios, então é preocupação com a saúde indígena. E aí o IMIP, já num outro momento do Ministério, o Ministério entendendo que é muito melhor também aproveitar tecnologias já desenvolvidas para a telesaúde, e aí a gente descobre que o IMIP é uma instituição que estava utilizando ferramenta Skype, WhatsApp, ferramenta sem proteção, sem a devida segurança de estar entre os dois profissionais, outras pessoas poderiam pegar essas informações, mandar uma imagem errada pelo WhatsApp para outra pessoa. Então nós fizemos uma reunião com o IMIP, eu mandei um e-mail para eles, primeiro oferecendo a tecnologia, e aí para vocês entenderem a usabilidade, né?
eu levantei a gente tem uma instância de teste, onde a gente faz teste com a nossa tecnologia, e aí eu cadastrei eles nessa instância e dei a senha para eles utilizarem. Uhum. E praticamente uma semana eles utilizando, a diretora de lá do Telesaúde, a coordenadora do Telesaúde, entra em contato comigo e fala, olha, conheci outras ferramentas, outros ambientes do Telesaúde, mas a de vocês é mais simples, assim, não tem dificuldade de usar e tem todas as informações que o Ministério pede para a gente que seja colocado numa teleconsultoria. E aí negociamos isso com o IMIP de forma que a gente poderia ajudar eles a levantar e o porquê que seria importante para a gente. Bem, o IMIP, como você já falou, é um hospital enorme, com várias áreas de saúde, e aí nós mostramos que do nosso lado de cá nós temos grupos de pesquisa que trabalham com saúde e que nos interessaria muito em fazer essa parceria com eles, aonde eles poderiam também provocar outras necessidades para que a gente desenvolvesse outras tecnologias. Então, a gente está tentando articular mais pesquisa com o IMIP, novas pesquisas, e nessa história acabou fechando esse acordo de cooperação, porque justamente isso, a facilidade da nossa tecnologia, né? Eles viram que era muito fácil utilizar, não ia precisar nenhum grande esforço de capacitar os profissionais deles, e tem funcionado. Graças a Deus, a tecnologia não nos dá problema, funciona redondinho. Conversei hoje de manhã com o pessoal do IMIP, aí eu falei com eles, e aí, tem problema? Aí não, graças a Deus, Marcelo, a tecnologia funciona, não cai, o sistema anda, tem ótima performance, então para a gente tá tranquilo. A gente precisa melhorar uma coisa por IMIP, que é a tecnologia via aplicativo de celular. A ideia desse ano agora é colocar isso, porque o IMIP vai em aldeias que não tem internet. Então é uma coisa simples de resolver. Então nós estamos negociando com o Ministério uma nova continuidade do projeto e com acrescentando novas soluções à tecnologia, né? Nós já fizemos algoritmo para cardiologia, para furar fila de cardiologia, pega o paciente de cardio que está lá atrás na fila, mas o problema dele é mais sério que todo mundo, eu pego o exame dele e coloco na frente para que o cardiologista veja. A gente trabalhou agora algoritmo na área de oftalmo, para análise de retina. Então, assim, a ideia é engordar tecnologicamente agora, colocando inteligência artificial e tudo mais. E o IMIP está virando um grande parceiro nosso. Então, estão utilizando e vai virar um grande parceiro nosso de pesquisa agora. O mais bacana da transferência de tecnologia, ela tem toda uma questão técnica da gente trabalhar, como a gente está fazendo lá na AGIFES, que é o registro no NPI, a averbação. Mas acho que, para além disso, o bacana da transferência de tecnologia é uma instituição se relacionar com a outra e poder fazer acordos que podem ser comerciais ou podem ser de troca econômica, como a gente está fazendo. Uma instituição colaborando com a outra. Isso quando é comercial, aí envolve algum financeiro e tal. E na nossa relação ali com o IMIP, toda a troca que a gente pode realizar em várias áreas, né? E os aperfeiçoamentos que vão surgindo, principalmente nesse contexto que a gente está agora, que é desafiador para todos nós, principalmente para quem trabalha na área da saúde, na área do desenvolvimento de soluções para a saúde, como é o Telesaúde. E, Schmidt, me fala nesse caminho, como está sendo, ao longo dos anos, a participação dos alunos no desenvolvimento e dos professores, o lado educacional aí da plataforma. Então, isso para a gente é sensacional. É essa parte que dá um prazer fenomenal para a gente quando a gente pega alunos, inclusive de curso técnico, envolve eles no nosso projeto, eles descobrem que o que eles estão aprendendo está sendo aplicado numa prática. Isso para eles é fenomenal. Eles realmente escovam bit, ralam muito. E para a gente tem sido um prazer muito grande que, por exemplo, alunos nossos já foram para o Canadá, alunos nossos já foram para a França, com uma base, alguns deles já retornaram e falaram que utilizaram a base que eles aprenderam com a gente lá fora.
Então, assim, tem sido um retorno espetacular para a gente, como professor e como instituição de ensino, fazer esse aluno sair da teoria, vir para a prática, e ele é o protagonista, porque em um dado momento eu deixo claro para esse aluno que eu não posso resolver tudo. Eu sou professor, eu dou aula, eu tenho outros projetos, e aí tem momento que quem se relaciona com a universidade, com a Secretaria de Saúde, com o município que está dando problema, é esse aluno que pega o e-mail e ele mesmo tenta responder. Então, assim, o papel dele passa a ser muito mais importante, e aí eu falo para ele, olha, o dia que um município desse ligar para cá e eu atender, e ele falar o seu nome, aluno, eu quero falar com fulano, esse aluno virou referência no projeto, esse aluno tomou o conhecimento da tecnologia para ele, e aí para mim é fenomenal. O município não quer falar com o Marcelo, o município quer falar com esse aluno para resolver o problema dele. Isso para mim é o mais espetacular quando acontece. E acontece com vários alunos, isso tem acontecido. Para a gente isso é fenomenal. Esse protagonismo do nosso aluno no projeto que a gente constrói. Com certeza, e melhor ainda isso estando ali aplicado lá na comunidade, como aqui no Espírito Santo. Aqui no Espírito Santo, eu lembro que você me falou uma vez, já tem vários municípios, né, hoje, né, a atuação do... Eu acho que se eu não me engano, eu acho que nós temos 74 municípios cadastrados, com um pouco mais de 20 mil usuários. A gente já passou no canal de YouTube. Todas as nossas webconferências nós gravamos e botamos no YouTube, tudo com permissão de quem participou, quem fez, do profissional de saúde, do especialista que fez. Nós colocamos no canal de YouTube hoje do Telesaúde Espírito Santo, nós já passamos de 1 milhão de visualizações no canal de YouTube. As teleconsultorias, elas nos falam qual é a formação que esse profissional de saúde está precisando. Então, de acordo com as teleconsultorias, o pessoal, olha, identificamos que precisamos fazer um curso de tal área da saúde, saúde bucal, precisamos fazer um curso de saúde bucal. Então, as teleconsultorias também nos ajudam a entender o que o Estado está precisando de formação na área da saúde para esses profissionais. E aí é a hora que a gente direciona ou um curso ou uma sequência de webconferências para dar formação para ele naquelas teleconsultorias que viraram um número muito alto, naquele tema. A demanda já fica sinalizada ali, né? Completamente sinalizada, é isso aí. Perfeito. O Everaldo está participando aqui com a gente, professores lá do Instituto Federal, da Universidade Federal de Tocantins, os alunos, e aí nós temos aqui também o pessoal falando sobre, por exemplo, essa transferência que a gente fez foi um licenciamento do software, e aí do software. o que ficou documentado, além de todo o contrato de licenciamento, nós tivemos também um acordo de cooperação que dá base, e ali no acordo de cooperação, para ficar bem claro, pessoal, existe um plano de trabalho de ambas as partes, e aí existe uma troca nessa transferência de tecnologia, né, do IFES via Telesaúde e o INIP na aplicação lá local. Schmidt, o que você já... Não sei se nesse momento acho que a gente não tem ninguém do INIP com a gente, né? Tem alguém do INIP com a gente? Eu acho que não foi possível, não né? tem. O hospital está uma loucura. Você já tem de feedback deles lá? Eu imagino, né? Imagino o hospital está com uma demanda assim, acima da capacidade. Pernambuco está com bastante carga também. É isso aí. Assim, a conversa que eu tive com eles... A conversa que eu tenho com eles agora é que, assim... eles estão conseguindo cumprir os indicadores deles no projeto Telesaúde. Eles precisam de equipe mínima, por causa da tecnologia, já faz muita coisa para eles. Então, eles estão com a equipe mínima lá, eles conseguem tocar bem o projeto. Já passaram de 1000 consultorias ano, então eles estão conseguindo trabalhar bem. Eu não lembro exatamente todos os números deles, seria legal se eu tivesse conseguido trazer um deles aqui para o nosso bate-papo, mas assim, tem sido muito positivo. E ontem na reunião eu falei que a gente estava finalizando já
a nossa ferramenta síncrona, o pessoal do IMIP comemorou, né? Porque é o que vai precisar agora nesse momento de crise de Covid, é a ferramenta síncrona. E aí eu falei, olha, quando eu finalizar, vocês passam a fazer parte dela. Aí eles ficaram maravilhados. Ah, queremos agora. Então, assim, é muito bom trabalhar com o IMIP, muito tranquilo. Não gera a gente, graças a Deus, a tecnologia não gera problema, ela foi bem implementada, bem testada, e a gente levantou uma instância para eles lá e tem funcionado. Então, a gente dá um apoio ou outro, mas assim, o relatório, o próprio sistema gera relatório para o Ministério automático. Então, assim, funciona e atende o IMIP e eles estão muito felizes em utilizar. Inclusive, o IMIP indicou a gente para a Universidade Federal do Amazonas, porque eles estão com telesaúde lá e eles não têm tecnologia, também estão usando alguma rede social para fazer telesaúde. E aí, um pouquinho antes do Covid, eu fiz uma reunião com o pessoal do Amazonas e possivelmente o Amazonas vai utilizar também a plataforma Salos lá no Amazonas. Então está caminhando, graças a Deus está. Nesse momento, então, a gente vai abrir um pouquinho para as perguntas. Quem quiser fazer algum tipo de pergunta pode usar aí. E até para a gente fazer alguma coisa um pouquinho mais interativo dentro do tempo que a gente tiver aqui. Vamos lá. E, enquanto isso, Humberto já está se preparando lá para que daqui a pouquinho Humberto entre aqui conosco na live. E, Schmidt, enquanto o pessoal vai colocando uma outra pergunta ali, a gente também está trabalhando aí com o CAN, que é o Hospital Universitário aqui do Espírito Santo, né? Você está em diálogo tanto com o CON quanto com o Dório Silva também. Fala um pouquinho para a gente só desse início, desse relacionamento aí, do que está sendo construído. Então, o CAN já é um parceiro nosso na execução do telesaúde desde lá de 2011. Então, eles entrariam, o Hospital Universitário entraria com os especialistas, a Secretaria de Saúde também é uma parceira, entraria com os especialistas, entram com os especialistas, e o Instituto Federal coloca a tecnologia para todo mundo poder conversar. Essa é a ideia. Hoje nós estamos já conversando também com Santa Casa, eu sempre esqueço o nome, uma outra universidade com a área da saúde aqui do Espírito Santo, a Multivix, para passar a utilizar a tecnologia do telesaúde também, principalmente agora, que a resposta deverá ser ferramenta síncrona. Nós vamos precisar de muitos profissionais de saúde online, respondendo e atendendo às demandas. Então, a MSCAN Santa Casa Manda. Isso. A pergunta é da Priscila, que é do ProfMIT lá da Universidade Federal do Tocantins. Muito obrigado, Priscila, pela participação com a gente. A pergunta dela é a seguinte, Schmidt, talvez você enxergue aí também, qual foi a maior dificuldade de implementação? Acredito que ela está falando de implementação da plataforma mesmo, dos Salos. O que vocês viram assim, que foi mais difícil para implementar? A maior dificuldade para mim, a primordial de qualquer sistema. É você conhecer o meio, você conhecer o problema. Então, o que nós fizemos foi, tanto o pessoal de informática, os professores envolvidos, os alunos envolvidos, todos os desenvolvedores, entraram no carro e visitaram os municípios. Nós visitamos unidades de saúde para entender o que era uma unidade de saúde. Não bastava visitar a unidade de saúde da capital. A capital tem um modelo de unidade de saúde. Uma cidade para outra muda esse modelo, muda o tamanho da equipe, por mais que tenha lá o protocolo, mas muda tudo. Muda as ferramentas, muda as condições, muda o espaço físico, muda tudo. E aí nós fizemos assim, durante quase 60, 90 dias, muita visita à unidade de saúde, o hospital, conversamos com o diretor de unidade de saúde, conversamos com o enfermeiro, conversamos com o médico, conversamos com o dentista, com a equipe da unidade de saúde, nós conversamos muito. Várias e várias vezes nós fizemos reuniões. Assim, a gente realmente tinha umas
que impressionava a gente pela estrutura, tinha outras que deixava a gente triste, né? Você fala assim, puxa vida, como é que o profissional consegue trabalhar aqui? E como é que nós vamos colocar nossa tecnologia para esse profissional? E aí essa foi uma grande relação. Nós descobrimos que algumas unidades de saúde na época, em 2012, imagina, não tinha internet, não tinha conexão, não chegava nem 3G, 2G, 1G, não chegava G nenhum. E aí a gente falava, como que nós vamos ajudar esse profissional? Então nós tivemos também que negociar com o secretário do município para que aqueles profissionais de saúde tivessem uma horinha X lá na unidade básica do município, aonde tem conexão, e que ele pudesse sentar lá e fazer perguntas, assistir uma web palestra nossa. Então tudo isso foi muito conversado, muito visitado, muitas vezes. Era muito diferente pegar o pessoal de informática e fazer eles irem para dentro da unidade de saúde e conversar com essas equipes. Mas foi isso que a gente fez para entender. Tinha município em 2012 que tinha, sim, para vocês terem ideia, a internet funciona segunda e quarta na escola e na prefeitura. Na quinta-feira, a internet funciona na unidade de saúde. Na sexta-feira, a internet funciona só para a prefeitura. Em 2012, nós pegamos municípios com essas características, para vocês terem ideia. E isso não era uma realidade da capital. Então, imagina, nós tivemos que viajar muito, andar muito. O Espírito Santo, graças a Deus, não é tão grande para isso, né? Se fosse Minas, seria um grande problema viajar. Mas a gente viajou muito, visitamos praticamente todos os municípios, tudo quanto é unidade de saúde, conversamos com o secretário, conversamos com todo mundo. Referência de unidade básica. Nesse ponto, a Delva tem uma pergunta, se com os secretários, ela coloca assim, houve alguma dificuldade com os secretárias em ser uma plataforma digital? Teve algum... Teve secretário, porque o nosso projeto, nós doamos também um computador para cada unidade de saúde que entrasse no Telesaúde. Então nós tínhamos praticamente 80 computadores, com câmera, com máquina fotográfica, com microfone, com toda a estrutura. Então nós iríamos doar uma unidade do município que quisesse participar, a gente doava o equipamento, o kit. A gente proibiu, no projeto, nós só iríamos atender municípios pequenos. Município grande a gente não iria atender. E aí a gente partiu para atender. Aí teve secretário que, quando a gente entregou o computador, ele falou assim, opa, esse eu posso levar para minha mesa, esse eu posso usar então, é esse que fica na minha mesa? Teve secretário que assinou e falava assim, eu estou assinando o quê? Aí, por mais que a gente explicasse, enfim, tiveram várias... Teve secretário igual de Itarana, por exemplo, Itarana não, Itaguaçu, que foi espetacular. O cara tinha uma noção total de que a tecnologia iria ajudar a equipe dele. Nós tivemos secretários espalhados pelo Espírito Santo com total noção. A tecnologia irá me ajudar. Vai evitar transporte de paciente para a capital, vai evitar gasto de recurso à toa. Assim, tinha secretário que tinha isso na mente. Sem dúvida que tinha. Mas nós tínhamos também os diferenciados. Schmidt, só para a gente encerrar, então, essa ótima participação sua aqui, você falou até coisas que para a gente traz a praticidade, né, a vivência e informações muito, muito importantes. Só para a gente fechar aqui, uma última reflexão, com tudo isso que foi feito ao longo dos anos, com a transferência de tecnologia, o que você percebe de relevante nesse momento atual que a gente está passando por uma pandemia e as soluções, o uso da tecnologia de informação, comunicação, o que você enxerga isso agora no futuro? Né? Algumas coisas você já disse, surgem novos desafios, como as coisas serem mais just in time, mais, né, síncronas, né? E esse é um ponto. E o que você enxerga agora no horizonte aí desses próximos, pelo menos nesses próximos anos, com a telesaúde dentro da telemedicina e esse panorama nosso daqui para frente? Em janeiro desse ano, o Conselho Federal tentou autorizar as teleconsultas. Fez uma portaria e tentou autorizar. E aí foi um boom de perguntas, questionamentos e tal, e o Conselho Federal voltou atrás. Bem, o Covid foi o CIO
do mundo inteiro, né? Quem não tinha tecnologia corre atrás porque o Covid está mandando. E para mim a tecnologia não volta atrás. Você não implanta uma tecnologia e tira ela do hospital. Implanta a tecnologia e tira ela da unidade de saúde. Então, por mais que as pessoas estejam falando que essas telemedicina, teleconsulta, teleorientação vai ocorrer somente durante a portaria Covid, não volta atrás. Vai acontecer e vai ficar. Ela vai ser aprimorada, mas ela vai ficar. É uma necessidade e é uma ferramenta, assim, perfeitamente viável e com muita utilização. E assim, o que eu acho? Eu acho que a saúde está virando exemplo para o Brasil. Eu acho até para o mundo. Nós ainda temos muitas áreas carentes com a tecnologia. E carência de tecnologia simples, de uma comunicação simples, que as pessoas estão acreditando que é o WhatsApp. E não é o WhatsApp. O WhatsApp não pode ser uma ferramenta de trabalho. E aí as pessoas estão reparando isso na saúde, e essas ideias da saúde serão espalhadas para as outras áreas da indústria, do comércio e por aí vai. É isso que eu acredito. Ô, Schmidt, muito obrigado, meu amigo. Continua aí com a gente. O Humberto agora vai entrar aqui com a gente na live. Tá, eu falar só tá aqui rapidinho. Pode falar. Nós não conseguiríamos fazer o registro, a gente não conseguiria fazer nada dessa documentação, que é uma burocracia importante a ser feita, sem a equipe da GIFES. Sem essa equipe que vai falar agora com o representante do Humberto. Era muita tarefa para 2, 3 professores preencherem e entender como que isso acontece. A gente precisou entender uma porcentagem disso, porque o resto, a parte pesada, a GIFES assumiu e passou a entender para a gente. Isso para a gente foi primordial, ter vocês nesse processo. Sem vocês, a gente não teria conseguido. A gente teria feito simplesmente um repasse, uma entrega para o IMIP, para ajudar o IMIP, porque, afinal de contas, esse é o nosso papel. E toda essa documentação, a importância disso tudo, dentro do Instituto e dentro do Brasil, a gente não teria feito. Sem vocês. E para a gente é uma honra muito grande para a gente trabalhar na transferência de tecnologia. Eu brinco falando com o pessoal no popular, né? E o nosso evento aqui ele permite isso. Uma transferência de tecnologia que a gente faz vale mais do que 1000 depósitos de patente, sabe? Que fica às vezes lá arquivado e tal. Então, por isso que a gente estabeleceu prioridade, foco. A equipe trabalhou muito e também ficou muito mais fácil pelo relacionamento que vocês têm, pelo trabalho que vocês têm, pela seriedade que você, Varejão, professor Rodrigo Varejão, a equipe lá, e os servidores que estão com vocês e os alunos. E a gente quer desejar muito sucesso. Contem sempre conosco na GIFES, tá? E tamo junto aí, vamos que vamos. Obrigado mesmo, foi excelente, excelente. Vou chamar aqui então agora o Humberto. Vai lá, sucesso, obrigado. Aqui, tá? Obrigado, Schmidt. Um forte abraço, muito sucesso, muita saúde. Para todos então, nós. Muito obrigado pelo convite. Vai lá. Valeu. Vamos aqui, vou convidar Humberto Broto, para entrar aqui no nosso Next. Para quem chegou um pouquinho depois, o Next, pessoal, é uma plataforma de eventos da Agência de Inovação do IFES, no perfil que vocês estão aí na nossa live. Humberto está já preparado aí para entrar na live, Bebeto? Humberto, ele vai se apresentar, vou passar a palavra para o Humberto para ele se apresentar, mas Humberto é advogado, atua lá no nosso NIT, na Agência de Inovação do IFES, e Humberto vai falar um pouquinho para vocês sobre essa trajetória que a gente teve em equipe de trabalhar a transferência da tecnologia que foi averbada junto à NPI, ou seja, a gente está cumprindo com o papel constitucional, artigo 219 da Constituição, a gente está cumprindo com os artigos, o primeiro artigo da Lei de Inovação já fala de transferência de tecnologia, a gente está cumprindo também com a missão institucional da Lei dos Institutos Federais, e é uma honra muito grande. E, Humberto, a palavra é sua, se apresente aí para os nossos colegas que estão online conosco nessa live e manda ver, fala um pouco dessa experiência, Humberto, como que está sendo aí, como que foi e está sendo, né,
esse trabalho de transferência de tecnologia. Forte abraço e é uma honra ter você conosco na equipe, Humberto. Opa, meu irmão, obrigado, boa tarde aí, né, a todos, o pessoal da GIFES, né, o Marcelo, a quem está, né, presente neste momento, nos assistindo, né, e participando aí com a gente, mandando pergunta, né, para a gente é uma honra hoje fazer essa live, né, curta, porque a gente sente que Marcelo estava ensinando a gente tanta coisa agora, em uma hora o tempo passa tão rápido, né, mas a gente vai, assim, tentando otimizar o tempo aqui, o que me cabe falar, né, nesse curto tempinho, que a gente pode falar aqui em relação à transferência de tecnologia, né, a averbação disso junto ao INPI, e tudo que para a gente tem um valor hoje de trabalho com o professor Marcelo Schmidt, assim, primeiramente, até por agradecer, né, o professor Marcelo, o professor Rodrigo Varejão, toda essa equipe que veio fazendo, né, tudo com a gente, assim, de maneira muito atenciosa. Eles foram super atenciosos, né, pessoas que entenderam que para que a gente tivesse sucesso, né, nessa transferência de tecnologia, a gente precisaria ter, vamos dizer assim, eles do nosso lado o tempo todo, né? Não apenas para, vamos dizer assim, alcançar indicador, né, junto ao INPI, não por isso, né, mas para que a gente pudesse também, além disso, ter a oportunidade de fazer com que houvesse o entendimento ali de para que serve um contrato, né, de transferência de tecnologia, gente. É um contrato assim que a gente precisa lembrar, né, que ele protege os ativos, né? A gente tem que lembrar que ele pode, vamos dizer assim, uma vez averbado, nos ajudar a impulsionar o negócio, né? Então, se hoje o IMIP, nessa parceria tão grande que teve com a gente, se hoje o IMIP fez com que o Telesaúde, né, a plataforma Salos, tivesse desenvolvimento aí junto com o professor Marcelo, o professor Rodrigo Varejão, essa equipe, se eles hoje entenderam e estão ajudando a gente nesse sentido, e a gente vai alcançar outros e outras instituições, a gente percebe que através desse contrato, né, registrado, averbado junto à INPI, nós temos condições de sabe, cumprir mais do que burocracias, né? Dar, vamos dizer assim, a oportunidade desse momento de quem sabe até internacionalizar esse trabalho, né? Quem sabe internacionalizar. Eu posso falar isso mais adiante, mas queria interagir com vocês aí. Vamos lá. Kíssila acabou de entrar aqui. Kíssila, seja muito bem-vinda. Tivemos também a participação Kíssila, que a gente conhece bem lá do trabalho do Inova Direito. A gente tem várias parcerias aí em âmbito nacional, né? Bacana falar isso da GIFES. A GIFES, pessoal, ela é uma das referências na rede dos institutos federais, nessa área de NIT, né? A gente atua em um diálogo com o ecossistema do Espírito Santo, mas também nacional. E como o Humberto estava falando, para a gente, essa experiência, essa trajetória da transferência de tecnologia, ela, primeiramente, foi um grande aprendizado para todos nós, né? O Humberto, então, foi fantástico no trabalho ali junto com a Ariana, junto com a Paula. A Ariana, enquanto pesquisadora FAPES, foi verificando vários detalhes que a gente tinha que ir atendendo. Então, assim, é um trabalho técnico-jurídico importante, mas para além disso tudo, como o Humberto estava falando, a gente tem tudo isso que foi falado pelo professor Marcelo Schmidt, a relação das pessoas, a participação dos alunos, o protagonismo dos alunos, e quando a gente faz isso chegar, se difunde, né, para a sociedade, seja através de questões que podem ser onerosas ou não onerosas, comerciais ou com troca econômica. E a gente preferiu, por se tratar de questão de saúde pública, por se tratar de instituições, o IMIP é uma instituição de direito privado de interesse público, foi feita toda essa análise também. A gente fez toda uma análise de documentação, a gente teve que pegar todo o histórico do programa, do desenvolvimento da ideia. A gente está agora com o tempo restante só de 30 segundos, pessoal. Mas fica, então, esse assunto para a gente é um assunto longo. Humberto, finaliza agora nos últimos 15 segundos que a gente tem da nossa live
Agradeço a todos vocês pela participação, tá joia, pessoal? Então, olha, eu vou agradecer, é o que eu estava falando, a gente precisa legitimar, né, esses trabalhos, então a gente tem condições de fazer com